começar o retiro de pauta e encerra a sessão. Tá gravando já? Senhor presidente, solicito a retirada da indicação 52 e a número 53, que é da nossa autoria. O vereador... Pode falar. A 54 e 55 também, senhor presidente. Senhor presidente, antes de iniciar o pequeno expediente, ou o grande expediente, eu quero fazer a abertura de dois procedimentos regimental. O procedimento regimental número 1 de 2023 e o procedimento regimental número 2 de 2023. Deixa eu determinar a leitura. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Procedimento regimental número 1 de 2023, que dispõe sobre encaminhamento do veto. Parágrafo 1º. Todo o veto do prefeito municipal sobre leis aprovadas por esta Casa deverá ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, doravante de referida como CCJ para análise de parecer. O relator designado para a matéria CCJ terá a prerrogativa de requisitar, caso julgue necessário, o encaminhamento do veto ao setor jurídico da Câmara Municipal, a fim de obter uma manifestação prévia sobre a constitucionalidade e juridicidade da lei vetada. 3. O setor jurídico, caso requisitado, será responsável por examinar o veto e emitir uma manifestação escrita acerca de sua conformidade com a Constituição. 4º, a Comissão de Constituição e Justiça, após análise do relatório do relator e da manifestação do setor jurídico, caso seja requisitado, emitirá um parecer sobre o veto, recomendando a sua derrubada ou manutenção. O parecer da CCJ será submetido ao plenário da Câmara Municipal para deliberação. 5º, o plenário da Câmara deliberará sobre o veto, considerando o parecer do CCJ, bem como outros aspectos pertinentes à matéria em questão, e a decisão do plenário será tomada por maioria absoluta dos votos dos presentes. 6º, este procedimento regimental entra em vigor na data de sua publicação. Dado sob minha assinatura e conformidade com as prerrogativas do cargo legislador, com base no artigo 248 do Regimento Interno, solicito a aprovação do precedente regimental número 1. Então, de acordo com o artigo 248, deverá ser colocado em votação o precedente regimental número 1, senhor presidente. Então, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários fiquem em pé. Aprovado. Precedente regimental número 2, que dispõe sobre a proibição de reiteradas indicações no período de 6 meses. Fica estabelecido que as indicações apresentadas pelo membro da Casa Legislativa que versarem sobre matérias idênticas e outra indicação já realizada deverão obedecer a um intervalo de no mínimo 6 meses a partir da data da primeira indicação. 2. A indicação que tratar de matéria idêntica à outra anterior realizada deverá fazer referência explícita à indicação anterior, indicando o número, data e autor da indicação pré-existente. 3. Caberá à mesa diretora a análise da conformidade da nova indicação com o disposto nesse precedente regimental, verificando se a matéria é idêntica à indicação anterior realizada e se foram respeitados os prazos estipulados. 4. Caso a nova indicação não cumpra os dispositivos desse precedente regimental, a mesa diretora competente deverá devolvê-la ao autor para adequação e tomar providências cabíveis de acordo com o artigo 2º e 3º deste procedimento regimental. 5º, este precedente regimental entra em vigor na data de publicação do plenário. Dado a minha assinatura e conformidade, com base no artigo 248 do Regimento Interno, solicito a aprovação do precedente regimental. Aqui nós podemos fazer uma para discussão, porque tem uma questão aí de quando fala em similaridade, principalmente quando se trata de estradas rurais. Não. Como que vai ficar porque estradas rurais, na verdade, ele pega uma amplitude, se isso pode sair como uma exceção, porque essa indicação de estradas rurais, ela vai ser corriqueira, ela não vai se acabar, porque senão só não quero criar um embaraço de, por exemplo, ter que ir lá medir e falar da estrada rural que quilômetro 5 até quilômetro 6. Tipo, talvez se a gente fizesse a ressalva com exceção de indicações para estradas rurais,
a gente não fere daí para frente esta questão do precedente regimental. Sugestiono a inclusão assim de uma forma que a estrada não fique à mercê desses critérios. Para esclarecer que você está se referindo ao artigo 1º, que ali fica estabelecido que as indicações apresentadas aos membros da Casa Legislativa que versarem sobre matérias idênticas. sim. Eu não coloquei similares, mas sim Aham, idênticas. idênticas. É que só a minha preocupação para que a gente já não, para não ter isso adiante, para a gente não criar discussão, por exemplo, hoje foram uma indicação para a estrada do Travessão. Então estamos falando de estrada, é idêntica se eu for fazer pedido de estrada do Iratim. Não seja idêntica. E é que a estrada vai ser uma coisa assim, ó. Vamos falar a verdade, se não arrumar a estrada do Iratim amanhã, na próxima vai ter que existir a pressão política, né? A estrada principalmente é a situação mais complexa de Coronel Domingos Soares, e ela vem com várias indicações. Talvez, e eu sugestiono assim para colocar só ali com a palavra exceto indicações que versem sobre estradas rurais. E o demais nossa, sou totalmente favorável, até porque são pedidos que são mais, vamos pensar assim, eles não necessitam da entrada reiterada aqui, né? Está em apreciação quem quiser. E eu digo isso só para que a gente não crie o caso de daqui uns dias nós ter debate de estrada e daí a gente ter que ficar privado disso. Daria para colocar então uma exceção, porém também com prazo razoável. Sim. Sobre o mesmo tema, tipo, a estrada X, compreendo e... Com relação à infraestrutura, então. Mas a infraestrutura seria amplo. Mas eu digo, se eu cobrar hoje, se entrar um requerimento para a estrada do De Pauli hoje, provavelmente vai ter no mínimo um interstício assim, de 2, 3 sessões que para uma eventual cobrança novamente. Então, 4 sessões, um mês. Pode. Então ficaria assim: fica estabelecida que indicações apresentadas pelo membro desta Casa Legislativa que versarem sobre matérias idênticas a outra indicação já realizada deverão obedecer a um intervalo mínimo de 6 meses. Aí, parágrafo 1º. Parágrafo. Ou ali mesmo a gente colocar uma vírgula, com exceção de estradas rurais. Exceto. Estradas rurais. Estradas rurais. Vamos fazer um parágrafo para ficar apresentável. Parágrafo 1º. Parágrafo único. Ficam excetuadas do prazo estabelecido no CAPT, os temas nos casos de estradas rurais que o interstício será de 4 sessões. Será de 4 sessões ordinárias. Sessões ordinárias. No parágrafo único, no caso de estradas rurais, fica estabelecido o interstício de 4 sessões ordinárias. Isso. Fica estabelecido. Tipo assim, estrada foi 4 sessões, então, né? Uhum. Não, sobre a mesma estrada. Sobre a mesma. Sobre a mesma. Uhum. Pode pôr em votação, presidente. Então coloque em votação. Os favoráveis permanecem em comissão. Os contrários se colocam em pé. Maioria simples. Aprovado. Ordem do dia. Ordem do dia. Ofício número 226 de 2023. Gabinete datado em 21 de julho de 2023.
que vem encaminhar em seu anexo veto à Lei número 1088 de 2023, de iniciativa do Poder Legislativo, que institui no município de Coronel Domingos Soares o projeto Amigo da Escola, aprovada por unanimidade na sessão realizada no dia 26 de julho de 2023. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura na íntegra do ofício, bem como do veto à Lei 1088. Acusamos o recebimento da Lei 1088, de 26 de junho de 2023, apresentada perante esta municipalidade em 3/7/2023, a qual se tornou institui no município de Coronel Domingos Soares o projeto Amigo da Escola. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta integralmente referido diploma, tendo em vista o explícito vício de competência em sua proposição, os latentes conflitos com a legislação e a jurisprudência pátria, além de outras discrepâncias que possamos pautar. Da síntese, primeiramente, nos espanta a ausência de coerência lógica no contexto geral da presente lei, que apresenta como híbrido de serviço voluntário que será exercido por terceiros com doação de valores ao programa Amigo da Escola. Terceiros esses estranhos à administração pública, sem qualquer critérios para o exercício de atividades para que poderia desempenhá-las, nem ao menos elenca quais seriam essas incumbências. Seguidamente, imputa competências diretamente às unidades escolares, à sua direção, como, por exemplo, firmar a adesão de termo de voluntariado, a elaboração de plano de aplicação de valores, sobressaltando a normatizada jurisdição do Departamento de Educação e automaticamente o Poder Executivo. Em continuidade, ainda na linha do absurdo, obriga o prefeito municipal a destinar esses fictícios recursos à escola captadora, tal como que, havendo ilegalidade nos planos, esse deverá ser recusado após parecer fundamentado da Procuradoria Jurídica. Por fim, mas não menos importante, obriga o prefeito municipal a criar uma conta específica para esses repasses, como rúbrica própria, e instaurar comissão para estudos de viabilidade e concessão de benefícios fiscais aos colaboradores do programa. Vê-se, por esse breve resumo, nitidamente a invasão de competência do Poder Legislativo nas atribuições do Poder Executivo. Não está ali elencado o trâmite administrativo contábil dos repasses desses valores e nem poderia estar, pois não lhes compete tal proposição. Nesse diapasão, nos cumprimenta apontar vícios insuperáveis das razões do veto. A usar um plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, tem como base a instituição em nossa Constituição Federal, mais especificamente no artigo 165, em que pesa a Constituição utilizar-se da tratativa em realização do poder central, os dispositivos se aplicam aos demais entes federados, estados e municípios, respeitados as peculiaridades de cada um, observamos os dispositivos. Em termos simples, toda ação da administração pública deverá estar pautada previamente nesses três dispositivos constitucionais: o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Após situarmos esses três elementos básicos, nos cumpre destacar outros dispositivos que também delimitam a atuação de todo gestor público, a exemplo do nos diz o artigo 167 da Carta Magna. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. O inciso 1º do artigo 107 veda o início de programas ou projetos não inclusos previamente na LOA, assim como o parágrafo 1º prevê a responsabilização do gestor quando iniciar objeto meta não inclusa previamente no PPA, respondendo o caso faça por crime de responsabilidade. Após verificarmos o conjunto de normas vigentes no município, não identificamos menção ao objeto da criação e intuição do programa Amigo da Escola, fato que pronto contradiz a dispositivo constitucional. Assim, caso esse gestor venha implementar o novo programa proposto, estará sujeito à penalização por crime de responsabilidade. A Lei Complementar Federal 1001 regula o tema orçamentário como mais vagar em caráter complementar à Constituição Federal, ocupando-se em regular e estabelecer conduta vedada, a exemplo do que diz respeito ao artigo 5º e parágrafo 4º.
Ante os fundamentos expostos, qualquer ato do gestor venha tomar no sentido de aperfeiçoar o texto legal proposto será entendido como ilegal, de forma que a norma não merece prosperar por se mostrar contraditória a Constituição Federal, bem como os demais dispositivos legais e infraconstitucionais supracitados. Do vício da competência. A Constituição Federal de 88, assegurando no nível de cláusula pétrea e visando principalmente evitar que um dos poderes usurpe a função do outro, consolidou a separação dos poderes do Estado, tornou-se independentes e harmônico entre si. Desta feita, o poder é soberano, dividindo-se apenas nas funções legislativas, judiciária e executiva. Esse sistema criou mecanismos de controle recíproco, sempre como garantia das construções finais. Em apertada síntese, caso a debatida norma venha a ser sancionada e promulgada nos modos em que se encontra, se colocará na contramão da Constituição Federal, lei orgânica e lei federal, sem contar com as demais legislações infraconstitucionais. Ressalvamos que todo o argumento aqui exposto não busca fragmentar a relação entre os poderes, mas sim combater a norma proposta face às implicações legais, ao que não se vislumbra serem esses vícios superáveis. Tangido por essa tríplice motivação, qual seja a legalidade, inconstitucionalidade e contrariedade do interesse público, conforme no artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, lanço tempestivamente o presente veto total. Encaminha-se o veto na íntegra expedido pelo Executivo Municipal à Lei 1088, para as comissões de Constituição e Justiça e após volte para apreciação em plenário em primeira votação. Ofício número 198 de 2023, datado em 30 de junho de 2023, que vem encaminhar em seu anexo ofício número 1198, em seu anexo veto à Lei 1079 de Iniciativa do Poder Legislativo, que garanta a injeção de pagamentos de inscrição em programação desportiva ou esportiva para todo e qualquer atleta do município de Coronel Domingos Soares. Acusamos o recebimento da Lei 1079 de 2023 e 5 de junho de 2023, apresentada perante a Municipalidade 14 de junho de 2023, a qual, a seu turno, garante a isenção de pagamentos de inscrição em programas esportivos ou esportivos para todo ou qualquer atleta do município de Coronel Domingos Soares. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta integralmente referido projeto, tendo em vista o explícito vício de competência de sua proposição e os latentes conflitos com a legislação. Da razão do veto. No tocante à isenção, assim disciplina o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Qualquer subsídio, isenção, redução de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuição só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual, municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou com correspondente tributo ou contribuição. A possibilidade de o ente municipal conceder isenção tributária encontra respaldo também na lei orgânica. Qualquer subsídio, isenção, redução de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativas a imposto, taxas e contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica municipal. No que tange a matéria de fundo, o presente caso trata de proposição cujo objetivo é a isenção de pagamento de inscrição em programas desportivos e esportivos para todo e qualquer atleta do município de Coronel Domingos Soares, configurando renúncia de receita por parte do ente municipal que tem gastos inúmeros quanto à programação dos referidos campeonatos. A respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 14, assim disciplina.
A concessão ou aplicação de incentivo ou benefício de natureza tributária de qualquer decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender o dispositivo da Lei de Diretriz Orçamentária e pelo menos uma das seguintes condições. Logo, à luz das normas legais incidentes no caso, depreende-se que o projeto sob exame fere o princípio da legalidade porque não cumpriu os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que o ato de que provocar situação de renúncia fiscal deverá estar acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro. Ante os fundamentos expostos, qualquer ato de que o gestor venha tomar no sentido de aperfeiçoar o texto legal proposto será entendido como ilegal, de forma que não merece prosperar por ser contrária à Constituição Federal. Do vício de competência. A Constituição Federal de 88 segura que em nível de cláusula pétrea e visando principalmente evitar que um dos poderes usurpe a função do outro, consolidou a separação dos poderes do Estado, tornando-se independentes e harmônicos entre si. É o que chamamos de sistema de freios e contrapesos. Desta feita, o poder soberano dividindo-se apenas nas funções legislativas, judiciário e executivo. Feito este pequeno e salutar à parte, nossa própria Carta Magna define as competências para a iniciativa das leis complementares ordinárias, no caput do artigo 61. Todavia, o parágrafo 1º elenca que é de iniciativa privativa do prefeito municipal executivo, destacando-se que a leitura mais atenta o contido nas alíneas A, B e C do inciso 2º, se não observa-se o que foi destacado. Nessa esteira, verifica-se logo de pronto que o Constituinte preocupou-se em garantir que a iniciativa para normas que visem, sobretudo, a estrutura administrativa naquele poder, caso executivo, seja privativa deste mesmo poder, ou mesmo se aplica à estrutura administrativa legislativa, que por sua vez tem competência para iniciar normativas pertinentes por seu patrimônio dos recursos humanos, mantendo-se assim a necessária independência entre os poderes. O mesmo entendimento está estampado na Lei Orgânica de Coronel Domingos Soares, no seu artigo 2º, ou seja, recepcionou-se a mesma regra, entendimento por óbvio da Carta Magna. A iniciativa privativa, segundo a Constituição Federal de 88, é aquela que comporta a ser delegada, diferenciando-se da exclusiva. Entretanto, não há vigente ato nesse município que tenha o chefe do executivo delegado ou otorgado este ônus a outro poder. Ou seja, o texto apresentado apresenta ofensa à Constituição Federal, à Lei Orgânica e à Lei Federal 6448 de 77, bem como a Lei Complementar 101, cujos dispositivos já foram citados seguindo a contramão da independência e harmonia dos poderes. Das construções finais. Em apertada síntese, caso debatido, a norma venha a ser sancionada, promulgada nos modos que se encontra, se colocará na contramão da Constituição Federal, Lei Orgânica, Sistema Tributário e Lei Complementar. O município, Lei Complementar 1001. O município, quanto da promoção de eventos esportivos, além de toda a parte organizacional, depende da disponibilização de estrutura física, de pessoal logístico, a exemplo de custos de conservação e limpeza de local, luz, água, material esportivo, aplicação de servidores, premiações, remunerações de árbitros, além de outros. A cobrança da tarifa de inscrição é o mínimo que se espera como forma de contrapartida, a qual já de pronto não cobre todos os custos elencados. Ressaltamos que o argumentativo aqui exposto não busca fragmentar a relação dos poderes, mas sim combater norma proposta face às implicações legais, ao que não se vislumbra serem esses vícios superáveis. Tangido por essa tripla motivação, qual seja a legalidade, a inconstitucionalidade e a contrariedade ao interesse público, com fulcro no artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, lanço tempestivamente o presente veto total. Encaminha-se o veto na íntegra expedido pelo Poder Executivo Municipal, a Lei 1079, para a Comissão de Constituição e Justiça, após volte para apreciação em plenário em primeira votação. Ofício número 199 de 2023.
datado em 30 de junho de 2023, que vem encaminhar em seu anexo veto à Lei 1080 de iniciativa do Poder Legislativo que proíbe a utilização de logomarcas, cores ou qualquer outros símbolos que identificam ou gestão ou períodos administrativos específicos, aprovado por unanimidade na sessão ordinária realizada no dia 5 de junho de 2023. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura na íntegra do ofício. O Poder Executivo vem comunicar que veta integralmente referido projeto, tendo em vista o explícito vício de competência de sua proposição e os latentes conflitos com a legislação e a jurisprudência pátria que possamos pautar. Da razão do veto, a Constituição Federal assegura em nível de cláusula pétrea, visando principalmente evitar que os poderes usurpem as funções um do outro, consolidou a separação dos poderes. Desta feita, o poder soberano dividindo-se apenas nas funções legislativo, judiciário e executivo. Feito este pequeno salientar à parte, nossa própria Carta Magna define as competências para a iniciativa de leis complementares e ordinárias no caput 61. Todavia, o parágrafo 1º elenca que é a iniciativa privativa do representante do Poder Executivo, destacando-se para a leitura mais atenta o contido nas alíneas A, B e C do inciso 2º. Nessa esteira, verifica-se logo de pronto que o Constituinte preocupou-se em garantir a iniciativa de que normas que versem sobre a estruturação e administração daquele poder seja privativamente desse mesmo poder, ou mesmo se aplica à estrutura do legislativo. O mesmo entendimento está estampado na Lei Orgânica do Coronel Soares, se não é observado no seu artigo 2º, ou seja, recepcionou a mesma regra e entendimento por óbvio da Carta Magna. Cabe também ressaltarmos que o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal ocupou-se de estabelecer a iniciativa privativa do prefeito municipal quanto à matéria legal versar sobre tema que aborde o inciso 1 a 4, que façamos a leitura. Compete procedimento do prefeito municipal, regime jurídico de servidores, criação de cargos, empregos, funções de administração direta e autarquia do município, orçamento anual, diretrizes e plano plurianual, criação, estrutura e atribuições dos órgãos da administração direta ou indireta do município. No entanto, no mesmo sentido, o artigo 85 do citado diploma legal, em que seu artigo 7º dispõe, compete procedimento ao prefeito dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal. Cabe também trazermos à baila o contido na Lei Federal 6448 de 77, que dispõe sobre a organização política e administrativa do município e territórios federativos, recepcionado pela Constituição de 88, em particular, o contido no artigo 29. A iniciativa privativa, segundo a Constituição Federal de 88, é aquela que comporta ser delegada diferenciando-se da exclusiva. Entretanto, não há vigente ato nesse município que tenha o chefe do executivo delegado otorgado este ônus a outro poder, ou seja, o texto apresenta ofensa à Constituição Federal. A função legislativa da Câmara Federal é notadamente típica e ampla, porém residual, atingindo a matérias que não foram reservadas expressa e privativamente à iniciativa do chefe do Poder Executivo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo mais específico, não observado aquele que detém o poder de iniciativa para determinado assunto, apresenta flagrante vício. Data vênia, os propositores pretendem, sobre o contexto do slogan locomarca, delimitar os programas e projetos criados na administração, vez que vincula a matéria impresso, radiodifusão, tendo, conforme disposto no artigo 7º, vincular ao seu crivo. Desta forma, há um vício de iniciativa no projeto de lei em análise, pois diz respeito à organização e funcionamento dos serviços da administração municipal, a qual é de competência do chefe do Executivo. Logo, atinge diretamente e indiretamente a estrutura e atribuição dos órgãos públicos. Das considerações finais. Em apertada síntese, caso debatida a norma venha a ser sancionada e promulgada nos modos que se encontra, se colocará na contramão da Constituição. Vale lembrar que a administração municipal está vinculada a diversos programas, tanto na esfera estadual e federal, e deve ter-se o cumprimento dos ditames de identificação de obras, veículos, programas, metas, realização desses entes federados.
Ressaltamos que todo o argumentativo aqui exposto não busca fragmentar a relação entre poderes. Tangido por essa tripla motivação, qual seja a ilegalidade, constitucionalidade e contrariedade por interesse público, com fulcro no artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município, lanço tempestivamente o presente veto. Encaminho o veto na íntegra expedido pelo Executivo Municipal a Lei 1080 para a Comissão de Constituição e Justiça, após voto para apreciação em primeira votação. Senhor presidente, peço vistas do ofício número do veto à lei número 1078/2023 para que a mesma seja apresentada na próxima sessão. Veto concedido. Vistas, desculpa. Projeto de lei número 1084, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre institucionalização, a revisão do plano diretor de Coronel Domingos Soares, insere, altera e revoga artigos da Lei Municipal número 588, de 4 de abril de 2022, e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto, bem como a mensagem que o acompanha. Qual que é essa? 1033, 1034. Senhor presidente, o plano diretor pode ser lido em bloco? Pode. Vai até 1040, só confirma para mim, senhor presidente. Certo, 1040. Certo. Não. É que eu tenho que ler, senão... Da exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter em consideração dessa Igreja Corte de Leis para fins de apreciação e pretendida aprovação do projeto de lei 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 e 1040 de 2023, que propõe a institucionalização da revisão do plano diretor do município de Coronel Domingos Soares. O plano diretor municipal PDM é um instrumento básico da política urbana indispensável para o desenvolvimento e a expansão urbana e para a definição de intervenções a serem executadas pelo poder público municipal de forma a atender às exigências fundamentais de ordenamento das cidades e induzir um processo de planejamento contínuo que vise a aplicação dos benefícios sociais, a redução da desigualdade e a garantia da oferta dos serviços de equipamentos públicos. Em ambiente nacional, a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade, regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 88, que tratam da política urbana. O Estatuto da Cidade definiu as normas para a elaboração do plano diretores dos municípios de forma a regulamentar o uso da prioridade em prol do bem coletivo e prevendo, em forma de lei, o direito à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer, conforme o artigo 41 do Estatuto da Cidade. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou integrantes de região metropolitana. A mesma lei, em seu artigo 40, parágrafo 3º, define que a lei que institui o plano diretor deverá ser revisto pelo menos cada 10 anos.
No estado do Paraná, a lei estadual 15.229, de 25 de junho de 2006, condicionou a afirmação de convênios e financiamentos de obras, infraestrutura e serviços de elaboração do plano diretor por parte dos municípios, segundo as determinações do Estatuto da Cidade. O Plano Diretor Municipal do Coronel Soares foi instituído pela Lei Complementar número 588, de 4 de abril de 2012. O município do Coronel Soares iniciou o processo administrativo número 7 de 2022 na modalidade pregão eletrônico número 5 de 2022 para a contratação de empresa especializada para a revisão do plano diretor, visando definir objetivos, diretrizes e propostas de intervenção para o desenvolvimento do município. O processo resultou no contrato 17 de 2022, celebrado no dia 18 de fevereiro de 2022, entre o município do Coronel Soares e a DRZ Geotecnologia e Consultoria, a qual executou o trabalho e entregou. Em suma, o projeto de lei 1034 é a base do estudo e institui a revisão do plano diretor municipal. Por sua vez, o 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 verso, respectivamente, sobre o perímetro urbano, o sistema viário, parcelamento do solo, o uso e ocupação do solo, o código de obras e o código de posturas. Ademais, anexos do projeto supracitados seguem coordenação de forma física através de livro e da mesma maneira em forma digital através de um compact disc contendo todas as matérias elaboradas nas reuniões, oficinas comunitárias e audiências públicas. São essas as bases formuladas e os motivos de apresentação dos comentados projetos de lei que submeto à apreciação de Vossas Excelências. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de minha alta consideração. E acabou. Encaminha-se a baixa dos projetos para a Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento, após volte para apreciação em plenário em primeira votação. Projeto de Lei 1041, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional, suplementar e especial no orçamento vigente. Solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto, bem como da mensagem que o acompanha. Senhor Presidente, é o mesmo caso do projeto anterior, onde tem um ofício só e uma justificativa. Poderia ser lido eles em bloco? Concedido. Do 1041 até o 1045. Vai ter que ser votado individualizado a urgência. Então vamos lá. Primeiro, do ofício 230 de 2023. Excelentíssimo senhor João Evandro de Souza Tibes, presidente da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, encaminha através deste do presente para análise, deliberação e aprovação os projetos de lei 1041 de 2023, 1042, 1043, 1044, 1045, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares e especial para o orçamento financeiro de 2023. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos protesto de elevada estima e distinto apreço. Da exposição de motivo do ofício 231. Começarei pelo ofício 231 aqui nesse caso. Venho por meio desse cumprimentá-lo, cumprimentando Vossa Excelência, solicito que estenda esse cordial
cumprimenta os demais nobres edis. Encaminhamos através do ofício 230 para apreciação e votação e aprovação ao projeto de lei 1041, 1042, 1043, 1044, 1045 de 2023, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais. O projeto de lei 1041 trata, em especial, da devolução do saldo de convênio número 91.92.86/2023, conforme cláusula 14ª do respectivo convênio. O projeto de lei número 1042 trata em especial da abertura de dotação orçamentária para incremento temporário ao custeio do serviço de atenção primária à saúde, receita essas complementados através da portaria número 584 de 5 de maio de 2023, portaria número 627 de 19 de maio de 2023 e portaria 645 de 25 de maio de 2023. O projeto de lei número 1043 de 2023 trata em especial da abertura de dotação orçamentária de subvenção advindo de emenda federal número 20, 23, 20, 38, 0002, programação número 41 06 45 62 02 0001, parlamentar Flávio Arnes, para a estruturação de serviços do SUAS, destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, Escola de Educação Básica Helenita de Almeida Ferreira. O projeto número 1044 trata em especial da devolução do saldo de convênio 92.20.94 de 2021, conforme subcláusula 15ª do respectivo convênio. Por fim, projeto de lei número 1045, que trata especial da abertura de dotação orçamentária advinda de emenda parlamentar número 20, 23, 38, 09, 0003 do parlamentar Sérgio Souza para investimentos e readequação e cascalhamento de estradas. Destarte com fulcro no artigo 155 e 253, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara, vem através deste em complementação no ofício 230 de 2023. Oi. Não é comigo? Pugnar por suas apreciações em regime de urgência por consoante exposto na exposição de motivos, necessitamos a celeridade e, após a aprovação, ainda restam todos os trâmites organizacionais e administrativos. Esperamos contar mais uma vez com a compreensão e colaboração de Vossas Excelências e reiterarmos nossos protestos de estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Pronto, presidente. Começando pelo 1041, a votação. Coloque em votação a urgência do 1041. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado. 32. Um por um. 1042. Coloco em votação o 1042. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado. Coloque em votação o pedido de urgência do 1043. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado. Coloco em votação a urgência do 1043. Como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado. Coloque em votação 1045. O pedido da urgência. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se colocam em pé. Aprovado.
10 é o último. Não. Projeto. Eu quero pedir vistas do projeto de lei 1008 para que eu mesmo volte na próxima sessão. 1008 não, desculpa. Número 8 de 2023. Concedido pedido de vistas. Projeto de lei número 10 de 2023, de iniciativa do Poder Legislativo que altera o nome do Centro de Saúde de Coronel Domingos Soares para Centro de Saúde João Olivino e da outra Finanças e Orçamento. Eis que em sessão do dia 26 foi dispensada e a apresentação do parecer pelas comissões permanentes. Coloco em segunda votação a pergunta. O vontade se coloca em EP. Aprovado. Grande expediente. Comunicação parlamentar não há. Não houve inscritos, senhor presidente. Encerramento. Agradeço a presença e a participação de todos os senhores vereadores nesta sessão e aos que nos acompanham pelo Facebook. Realização da ordinária no dia 14 da casa.